Bem-vindos então, irmãos e irmãs. Nós estamos lendo a sequência, do fim dos tempos, narrados pelo próprio Jesus Cristo, a mística católica Maria Valtorta. São conteúdos inéditos que, referente a esse tempo, são muito valiosos para nos prepararmos o nosso espírito e buscarmos o reinado de Deus em nós. Então vamos ler agora o trecho que é o tema Os precursores da segunda vinda de Cristo. Foi ditado por Jesus no dia 24 de junho de 1943. Jesus disse: Agora você entendeu o que eu queria dizer com essas referências bíblicas e que ligação elas tinham com você. Você entende porque eu digo que este é o seu pequeno Horebe de antes e depois. Frase que manteve sua mente ocupada por muitos dias e que, em sua ignorância bíblica, você não conseguia explicar. Você também entendeu, porque desde ontem de manhã sussurrei para você que por muito tempo você fez que meu antigo servo e profeta já fazia, por causa do esforço que lhe custou procurar a passagem que se refere a você. Você nunca esquecerá o episódio. Quando o Pai obedeceu a uma inspiração minha, porque tudo o que é bom para as almas é feito por minha inspiração. Pai é padre, Quando ele fala para o padre. E ele trouxe a Bíblia para você conhecer, eu também poderia lhe dizer onde encontrar a passagem a que me referia. Mas teria sido muito fácil. Eu queria que você descobrisse, para convencê-lo cada vez mais de que isso não é um engano, mas é a verdade. Então ele está falando para Maria Valtorta, e que ela precisava encontrar essa passagem bíblica para poder mostrar para o padre, que foi até ela, o padre Migliorini, o seu diretor espiritual, as verdades, que ela tem essa inspiração de Jesus nela para poder achar a passagem bíblica. Você é tão suspeita, eu tive que levá-la devagar, muito devagar para onde você está agora, porque você ficou presa por medo, como uma cabra relutante. É por isso que eu respondi sua oração ontem, dizendo essas palavras. Você não acha que aconteceria assim? Sim, os homens têm coragem de me bater, mas para chegar perto de mim, atraído pelo meu amor, não. Então, me machucar, eles têm coragem, mas para chegar perto de mim, atraído pelo meu amor, eles não têm coragem de chegar perto de mim. É verdade, gente. A gente tem um problema sério, de chegar perto de Deus e deixar-se realmente conduzir por Deus de verdade, acreditar que realmente Deus fala com a gente. É muito engraçado. É verdade isso aí. Eles acreditam cegamente no mal e no príncipe do mal. Verdade isso aí. As pessoas, elas acreditam mais no poder das trevas do que no poder da luz. É verdade. Que sigam sem medo, tão logo se manifestem em uma das suas infinitas formas com infinitos nomes. Mas eles não acreditam. Ou acreditam muito mal no bem e no Deus do bem. E fogem de suas manifestações. Nossa, como é verdade isso, Eles estão cobertos de pecados e imitam Adão quando ele se escondeu do Criador depois de pecar no Éden. Verdade. Para não ter medo da minha voz e do meu rosto, é preciso ter uma alma muito livre de pecados graves. As imperfeições realmente ainda permitem que você haja aquele mínimo de coragem que lhe permite ouvir sem entorpecer minha palavra. Se para merecer você tivesse que ser sem imperfeições, nenhum mortal teria ouvido. Minha mãe levada embora. Você vê? Vê isso? Você primeiro teve que passar por um verdadeiro trabalho de reconstrução e recuperação espiritual feito por mim e ajudado por você para poder merecer e levar minha palavra e minha visão. É para Valtorta que ele está falando. Coisa lógica. Pecado, mesmo venial, significa parentesco com o diabo. Onde há um demônio, não pode haver Deus. Eu poderia aterrorizar os pecadores com uma aparição terrível a qual Deus aparece irado que julga e castiga. E às vezes eu fazia isso para ganhar corações solteiros, que eu realmente queria para mim e que só com isso eu teria levado. Mas são casos raros. Prefiro atrair com o amor, e o amor não é sentido por aqueles que têm o amor culpado com o diabo, o amor satânico. É por isso que não mostro o meu rosto todo o amor às multidões. Reservo-os aos que me amam, dando-lhes a missão de falar aos mais surdos, repetindo a minha palavra. Pedindo-lhes que se tornem pequenas cópias de mim, caridade e redenção, no amor e na vítima. Eu virei para todos um dia, o último dia. Mas somente aqueles cuja alma tiver sido purificada na vida pelo amor poderão sustentar, sem cair no abismo, diante do meu rosto, meu olhar, minha voz cujo trovão fará tremer os firmamentos e o abismo estremecer. Então,
No último dia, Jesus vai ser muito poderoso, né? E a gente só vai ficar em pé, né? Uma pessoa junto com Jesus se ela tiver um amor muito grande para sustentar-se, né? Agora eu vou explicar, senão ela não entende nada. Cerca de 10 dias atrás, talvez mais do que menos, ouvi minha querida e adorada voz dizer, ela vai explicar, a Maria Valtor agora está falando, né? Cerca de 10 dias atrás, talvez mais do que menos, ouvi minha querida e adorada voz dizer, enquanto meio adormecida pensei nele, você está em seu pequeno Horebe, lembre-se. Desde então ouvi muitas vezes só para mim a frase, este é o meu pequeno Horebe de antes e depois. Por mais que eu atormentasse minha cabeça para exprimir uma luz histórica e geográfica, não encontrei nada. Eu queria perguntar a ele, porque entendi que era algo bíblico, como o negócio dos 10 justos. Mas justamente quando eu tinha decidido perguntar a ele, a ela, né, a voz, a Jesus, aqui ela me traz a Bíblia. Ah, bom, eu disse a mim mesma, agora eu vou encontrar. E pacientemente comecei a ler a Bíblia, determinado a lê-la da primeira até a última palavra, mas eu não tinha, por enquanto, encontrado nada. Ontem de manhã, depois de ter escrito as palavras de Jesus e descrito com minhas próprias palavras a visão, fiz esta oração. Ó Jesus, por que você não me mostra a todos quão divinamente belo e divinamente bom você é? Se os homens te vissem como eu te vejo bom assim, não poderiam deixar de compreender a tua infinita bondade e te chamar com o amor que os faria bons. Marta gostaria que você mostrasse sua cara de raiva para assustar, né? A Marta, que é a mulher que cuida dela. Em vez disso, eu peço-lhe que mostre o seu rosto amoroso para conquistar como você me conquistou. Aí Jesus respondeu, Cira inútil, o amor não é compreendido. Se eu ficasse assim, quem zombaria de mim, quem fugiria? Você também não fez? Por anos e anos você me iludiu, né? Me enganou, né? Ficou enrolando Jesus. No entanto, sempre apareci para você vestido de amor em sonhos e inspirações. Por outros anos, você sempre teve medo de minhas manifestações. E quando me aproximei de você, fez como o meu antigo servo e profeta. Você escondeu seu rosto para não me ver. Tive que prepará-la com infinita paciência. Coitado de Jesus. E mesmo agora, no fundo, você tem ainda um pouco de medo de que isso seja um engano, uma ilusão. Nossa. E você tem a minha paz. Pense no que fariam aqueles que não têm minha paz. Mas a guerra demoníaca no coração. Ouvindo isso, disse a mim mesma, aqui é absolutamente necessário procurar quem é esse servo e profeta e o que é Horebe. E ontem à noite me dediquei a uma caminhada bíblica. Eu olhei nos profetas, nada. Encontrei o nome de Horebe e percebi que era uma montanha. Mas era muito pouco, para cima e para baixo e para cima. Minha cabeça estava explodindo e eu não conseguia encontrar nada. O alarme soou e eu, depois de orar pelos bombardeados da guerra, retomei minha incursão bíblica. Não consegui encontrar nada. Eu desafiei. Eu tinha começado a partir para João, acho que é João. Eu estava convencida da minha enorme ignorância de que Moisés não tinha nada a ver com isso, e eu o negligenciei. Já que não consegui encontrar nada, orei ao Espírito Santo para que me deixasse encontrá-lo. Eu estava determinada a saber à noite a qualquer custo de chegar de manhã folheando a Bíblia, e o Espírito Santo me disse, leia o Êxodo. Legal, era Moisés. Encontrei imediatamente, eu estava ali perto, porque estou no final do Gênesis, e eu ia olhar para longe. Agora eu sei, estou feliz. E quem imaginou que Horebe era o Sinai? É o mesmo, né? No meu jumento, sabia que Moisés, na minha cabeça, né? Eu sabia que Moisés tinha ido ao Sinai, por isso eu disse, Moisés não tem nada a ver com Horebe. É por isso que Jesus diz que este é o meu pequeno Horebe de antes e depois, e que me pareço com Moisés, servo e profeta. De fato, aqui encontrei a voz de Deus, na verdade, montei sem pensar em Deus, seguindo o caminho comum, como Moisés atrás de seu rebanho. Na verdade, quando menos esperava, recebi ali as palavras de Jesus e cobri o rosto, porque não ousava olhar para ele. Mas agora eu aprendi a olhar para ele. Ele me acostumou e estou feliz por voltar a Horebe. Aqui está explicado. Obrigado por me dar a oportunidade de ler a Bíblia. Isso me faz fazer menos burra, né? Acho que é isso, né? Isso vai me fazer ser menos boba, né? Tipo assim, vou entender melhor. E Jesus disse novamente em 24 de junho, ainda hoje que é a festa do meu divino corpo, Satanás me atingiu nas minhas igrejas e nos meus filhos. Não passo triunfante.
Corpus Christi. Hóstia da paz, por muitos distritos em tapetes de flores em meio a canções de Hosana. Então, muitos lugares não vão receber a festa do corpo de Cristo. Nesses lugares eu caio entre os escombros, no rugido infernal do ódio contra Charite, desencadeado com todas as suas forças. Guerra, tá tendo guerra. As flores de hoje, Corpus Domini, Corpus Christi, no tempo da ira, são meus filhos mortos. Então, as flores que estão ofertando para mim são os meus filhos mortos na guerra. E abençoados entre estes são aqueles que caem inocentes e que sua morte sem rancor se torna tão bela quanto o martírio. Meu sangue não pode ser visto entre o sangue dos mortos. Permaneço com minha fraqueza de hóstia. É o sangue dos outros que me borrifa, assim como é a crueldade dos escravizados do inimigo que me fere e fere comigo aqueles que são anfitriões como eu. Dos maiores entre vocês, direto como em uma cruz mística entre os templos e o céu, e ferido, cuspido, trespassado, açoitado, como seu senhor pela mentira vendida ao inimigo. A criança menor massacrada como um cordeiro inocente, mas esses hospedeiros não são sacrificados desnecessariamente. Então, essas pessoas não são mortas desnecessariamente, as inocentes. Não há nenhuma mancha de ódio neles. Eles são as vítimas, abençoados para sempre serem as vítimas da guerra. Nos meus queridos filhos, nos verdadeiros filhos, está o meu sinal. Eu marquei todos vocês. Vocês que me amam e que eu amo. Mais do que a tiara que a coroa, esse sinal é divinamente o indicador na fronte do meu presente Pedro, no pontífice da paz em quem não há fermento de ódio. Mais do que qualquer auréola, esse sinal brilha nas cabeças das vítimas que caem comigo sob os braços de Satanás e que esses são os precursores da segunda vinda de Cristo. As vítimas das guerras. E os mesmos anjos das igrejas atingidas que rezam, adorando as partículas oprimidas, recolhem as almas inocentes que terão seu clamor consolado no céu. Então, na guerra lá de 1943, na guerra lá que estava acontecendo, já são os precursores da segunda vinda de Cristo. Então, que interessante, A gente tem que ficar atento no tempo, os sinais dos tempos que o Senhor está mostrando para a gente. Deus abençoe, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat.